Bom, pessoal, nós estamos iniciando um novo projeto que se chama Rádio Quintal, que faz parte dos conteúdos do Quintal da Galécia. Vamos trazer aqui informações variadas e com sempre uma atenção especial ao caso da Galiza e da nossa língua comum, conhecida por muitos como galego, mas que também podemos chamar de português da Galiza. E desta forma eu tenho como responsabilidade trazer um pouco de informação que pode ser de um passado mais distante, mas também de contextos mais recentes no que diz respeito à própria história de formação do povo galego. Ou seja, em vários momentos, o tema nacionalismo será abordado, como por exemplo coisas que aconteceram no século XIX, mas que poderíamos dizer que ainda há uma falta de desenvolvimento econômico que vai atrasar a sua modernização no sistema econômico e político do Estado espanhol, uma Espanha centralizada que foi historicamente mais desenvolvida que a região da Galiza. Poderíamos entender que havia uma sociedade tardo-feudal com elementos do antigo regime em pleno século XIX na Galiza. Estamos falando de rendas, usos comunitários e fidalgos. Estes dominavam as terras e eram praticamente senhores dos seus servos. Servos estes arraigados aos trabalhos agrícolas, vivendo em comunidades com características quase feudais. E por serem comunidades essencialmente agrícolas, continuavam ligadas aos valores antigos e já ultrapassados na grande maioria dos outros países europeus e restantes regiões espanholas. Há um aumento populacional e grande afluxo de camponeses às cidades, em busca de algumas condições mínimas de existência, mas com isso registravam-se um aumento na taxa de desemprego e no preço dos alimentos. A Galiza subitamente terá que confrontar-se com as novas realidades, as lutas contra os franceses e as lutas entre liberais e os carlistas. Contra os franceses, os galegos entram numa fase de crise do antigo regime na Espanha. Os cregos, ou clérigos, e os fidalgos teriam apoiado os camponeses para resistirem contra os franceses. Mas os mesmos camponeses não souberam impor as armas contra os seus senhorios, contra os foros e os dízimos. Por certo que, mais tarde, uma nova aliança entre fidalgos, clérigos e camponeses ocorreria nas lutas entre carlistas e liberais, em 3 guerras ocorridas também na Galiza. Mas não houve melhorias na economia galega, e parecia que o principal produto de exportação eram as próprias pessoas, os imigrantes. Era a gota d'água dos problemas resultantes do esgotamento dos métodos tradicionais de expansão agrária. Uma agricultura ultrapassada com tecnologia de baixo nível de desenvolvimento. O sistema foral permanecia inalterado. A maioria das rendas forais não eram pagas. Os impostos eram significativos, destacando-se os trabucos, isto é, os diversos impostos que agricultores e recebedores de rendas tinham de pagar às instituições da fazenda estatal, provincial ou municipal. As estradas de ferro apareceriam apenas no final do século XIX, mais exatamente no ano de 1883, enquanto que nas outras regiões da Espanha já aparecera nos meados daquele século. Um atraso de 20 anos com muitas custas para o desenvolvimento econômico galego. Os fidalgos mantinham seus nomes, seus passos com lugares ocupados por caseiros e administradores, e uma multidão de rendas cobradas em diversas partes. Na base da escala social encontravam-se os camponeses, muito numerosos e com muita diversidade interna. Os rendeiros, por exemplo, eram os arrendatários, enquanto que outros camponeses eram foreiros, caseiros ou arrendatários de explorações agrárias de dimensões e produção diferentes. Quanto aos caseteiros, tiveram de optar pela imigração na América ou em Castela em condições praticamente escravagistas que tanto revoltaram a escritora Rosária de Castro. Apesar das dificuldades sentidas, o povo manteve o seu apego à terra, à solidariedade interna das famílias e das aldeias. Os burgueses, maioritariamente comerciantes, viviam em cidades e vilas, vivendo do comércio de produtos manufaturados que lhe chegavam do estrangeiro, dos empréstimos e do investimento das suas economias em terras e rendas, não manifestando todos o mesmo interesse na modernização econômica. Era, portanto, uma sociedade de base agrária e tradicional, vivendo em pleno século de mudanças e tensões entre forças conservadoras e progressistas.
E é isso, pessoal, voltamos em outro momento com mais um pouco de história, cultura e notícias. Rádio Quintal, olhando o passado para entender o presente. Terra e Língua. Até mais, pessoal.